Nos destaques do Panorama CBN, a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. O STF formou maioria para barrar decretos que facilitam a compra de armas e munições. Na Grande São Paulo, 9 pessoas morreram no desabamento do auditório de uma empresa. 31 pessoas ficaram feridas. E a indicação de Anitta ao Grammy Latino. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia, Juliana Prado está de férias. Enquanto isso, eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. CBN Eleições 2022. Como esperado, o presidente Jair Bolsonaro usou a Assembleia Geral da ONU para fazer campanha. Exaltou os feitos do governo e promoveu ataques indiretos ao principal adversário, o ex-presidente Lula. Em mais uma tentativa de se aproximar do eleitorado feminino, citou a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e dedicou um parágrafo do discurso para dizer que o governo protege as mulheres. O presidente priorizou a pauta econômica, usando dados recentes do crescimento do PIB, mas não deixou de lado o discurso ideológico. Saiu em defesa da liberdade de expressão sem limites, da família tradicional, do direito à vida em referência ao aborto e repudiou o que a extrema-direita chama de ideologia de gênero. Fez menções à Nicarágua e à Venezuela numa crítica a governos de esquerda, fazendo referência ao ex-presidente Lula. Em uma indireta ao principal adversário na corrida eleitoral, fez questão de dizer que o Brasil acabou com a corrupção sistêmica, disse que o petista é o principal responsável pelos desvios na Petrobras e que foi condenado em 3 instâncias. Na avaliação do gerente de análise política e econômica da Prospectiva Consultoria, Adriano Laureno, a fala de Bolsonaro não foi suficiente para reverter a imagem negativa que ele transmitiu em Londres no funeral da Rainha Elizabeth II. Muda um pouco a visão da viagem como um todo, porque a viagem vinha tendo uma repercussão bastante negativa, né? O Bolsonaro não se posicionando enquanto esse estadista. Então, de certa forma, eu acho que o discurso da ONU pro público interno neutraliza um pouco o aspecto negativo que a viagem vinha tendo até aqui. No fim das contas, a viagem acaba saindo como um 0-0 pro Bolsonaro. Então, mas isso pro Bolsonaro, que é alguém que está atrás das pesquisas nesse momento e precisa se recuperar, não é bom. Bolsonaro também quis passar a ideia de que o país preserva o meio ambiente, mesmo com altas taxas de desmatamento da Amazônia. O presidente disse que o Brasil é referência para o mundo e que 80% da floresta continua intacta. No âmbito internacional, defendeu o fim da guerra na Ucrânia, mas voltou a criticar sanções unilaterais à Rússia. O comentarista Guga Chakra, da CBN e da Globo News, estava na ONU e avaliou o impacto do discurso do brasileiro. Não teve quase impacto nenhum, inclusive não tinha nenhum chefe de Estado no plenário quando o Bolsonaro falou, só representantes, muitas cadeiras vazias, mas alguns representantes assim, do escalão mais baixo das missões junto às Nações Unidas estavam presentes ali naquele momento. Na sala de imprensa, os jornalistas nem sequer ouviam ou observavam o presidente Bolsonaro, a não ser, claro, os jornalistas brasileiros. Então o impacto foi nenhum do discurso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fora do Brasil. Quer dizer, no ano passado até teve mais, porque ele funcionou como líder exótico no ano passado, que era no meio da pandemia, e se exige ainda, tem que mostrar a carteirinha de vacina para entrar nas Nações Unidas, e o presidente Bolsonaro diz que não se vacinou, e claro que isso chamou muita atenção naquele momento, além das posturas dele em relação a questões ambientais. Mas nesse ano não, foi completamente irrelevante o discurso do presidente brasileiro, ainda mais porque o Joe Biden decidiu transferir o discurso dele para amanhã. E depois do discurso, Bolsonaro se encontrou com apoiadores e ministros numa churrascaria de Nova York e voltou a discursar. Os candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Soraya Tronic, do União Brasil, pediram ao TSE que proíba a campanha do presidente de usar imagens do discurso na ONU na propaganda eleitoral. E um grupo de 7 lideranças indígenas fez um protesto em Nova York durante o discurso do presidente. Eles marcharam até o consulado do Brasil na cidade americana. O protesto foi acompanhado por indígenas de outros países e por integrantes de ONGs e movimentos internacionais. O ato cobrou Bolsonaro pelas queimadas na Amazônia e o desmonte da FUNAI. E o ex-presidente Lula comentou uma fala do presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao SBT em Londres, de que se ele não tiver pelo menos 60% dos votos no primeiro turno, algo de anormal terá acontecido. Para Lula, Bolsonaro já está prevendo a derrota. Ele já está prevendo porque eu acho que não há como que o povo não tenha precificado já a saída, sabe?
e a conta da democracia. Lula se reuniu com o setor de turismo e se comprometeu a baixar o preço do querosene da aviação, mas não disse como. E numa entrevista à Rádio Super, em Belo Horizonte, o candidato Ciro Gomes disse que há conflito na presença de Guilherme Boulos e Henrique Meirelles no apoio a Lula, do PT. Para o pedetista, Boulos está sendo profundamente enganado. Quando eu assisti a foto, o Meirelles, sabe quem é o Meirelles, brasileira irmã minha de Minas Gerais? O Meirelles é o autor do teto de gastos, que libertou os juros de qualquer controle, e foram 500 bilhões de reais esse ano agora, 12 meses agora, 500 bilhões de reais do dinheiro que não tem para a saúde, para a educação, para a segurança, para reajustar salário de funcionário público, foi tudo parar no bolso de banqueiro. O Meirelles fez o teto de gasto, o Meirelles fez a reforma da Previdência, o Meirelles fez a reforma trabalhista, e do lado dele está o Boulos, do PSOL. Alguém está sendo profundo e gravemente enganado, e eu digo a vocês, não é o Meirelles. Sobre a presença de Marina Silva nesse encontro de ex-presidentes que apoiaram o ex-presidente Lula, Ciro disse que não comentaria, mas que não guarda coerência no afeto que ele tem por ela. Em outra agenda, em Campinas, Ciro foi ríspido ao se recusar a responder uma pergunta sobre o afastamento de um dirigente nacional do PDT do Paraná, Haroldo Ferreira, que decidiu declarar apoio a Lula. Ciro chamou a possibilidade de racha no partido de fake news e não respondeu à pergunta. A candidata Simone Tebet cumpriu a agenda em Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde conheceu o Centro de Operações e Inteligência da Guarda Civil da cidade. Ela defendeu o uso de armas pela população apenas em casos excepcionais. Quem tem que fazer segurança pública no Brasil é o Estado brasileiro, municípios e estados. A arma é na mão da polícia. A polícia prende e a justiça julga. O cidadão comum tem que ser protegido. Em casos excepcionais, tem já pela legislação o direito à comercialização, ao porte e à posse de arma. Mas isso é apenas a exceção e tem que continuar assim. E ainda na página de eleição, a família do deputado federal Davi Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, pediu ao TSE a retirada da candidatura à reeleição. Ele está internado desde agosto no hospital da capital fluminense para tratar uma infecção intestinal. Desde então, o parlamentar apresentou piora no quadro de saúde, que é considerado grave, mas estável. A informação foi confirmada pelo marido dele, de Davi Miranda, o jornalista Glenn Greenwald. Sabatina do Ouvinte. CBN continuou hoje a sabatina do ouvinte. O segundo a participar seria o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. Ele até aceitou participar, mas aí não enviou as respostas. Por isso, a CBN veiculou as perguntas dos ouvintes. Você já pode ouvir aí na lista de episódios do Panorama CBN, é só dar o play. Ontem, o candidato do PT, Lula, respondeu as perguntas e a sabatina também está disponível para você. Amanhã é a vez de Ciro Gomes, do PDT, e na quinta, Simone Tebet, do MDB. Panorama CBN. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a restrição aos decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitavam a compra de armas de fogo e munição, além da posse de armamento. Até o fim da tarde desta terça, último dia de votação no plenário virtual, tinham acompanhado o voto de Edson Fachin os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Portanto, 6-0, placar parcial. A decisão individual de Fachin tinha sido divulgada no dia 5, você ouviu aqui no Panorama. Os decretos já vinham sendo analisados, mas os processos no Supremo foram suspensos por um pedido de vista de Cássio Nunes Marques. Agora, Fachin alegou urgência provocada pela eleição, que para ele exaspera o risco de violência política. Nas decisões, o ministro determinou que a posse de armas só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem razões profissionais ou pessoais para isso. A aquisição de armas só pode ser autorizada no interesse da segurança pública ou da defesa nacional, e a quantidade de munição tem como limite apenas o necessário à segurança dos cidadãos. E o Ministério Público de Mato Grosso denunciou o bolsonarista que matou a facadas e golpes de machado um apoiador do ex-presidente Lula na noite de 7 de setembro. A promotoria entendeu que Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, agiu com desejo assassino e matou o Benedito Cardoso dos Santos por motivo fútil. A promotoria pediu ainda que ele passe por exames de sanidade mental. O agressor foi preso no mesmo dia em flagrante. E a Polícia Federal apontou que Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro e candidata a deputada distrital, movimentou R$ 9.300.000 em operações financeiras entre março de 2019 e janeiro de 2022. A conclusão veio após a análise de um relatório do COAF,
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é um órgão de combate à lavagem de dinheiro. O documento foi usado para fundamentar um pedido à Justiça Federal para investigar uma transferência bancária realizada por Ana Cristina na compra de uma mansão em Brasília, avaliada em R$ 2.900.000. Para a Polícia Federal, o fluxo financeiro na conta dela é aparentemente incompatível com a sua principal fonte de renda. Procurada pelo jornal O Globo, a candidata a deputada negou a movimentação financeira milionária e disse que o COAF mentiu e praticou fraude e que pedirá a abertura de investigação contra o órgão. Em sabatina por videoconferência da Associação Brasileira de Supermercados hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que a imprensa foi atrás de pessoas que não fazem mais parte da vida dele e que estão bem financeiramente para acusá-lo de corrupção. Agora uma pausa no noticiário e eu volto na sequência. Os resultados financeiros de uma instituição são exemplos da solidez de seu negócio. Mas não é só isso. As ações em torno da agenda ESG têm sido consideradas como essenciais pelos investidores, sociedade e consumidores, pois refletem como as empresas tratam as questões ambientais, sociais e de governança. O tema está entre as prioridades do Banco BV e tem sólidas iniciativas voltadas ao assunto. Uma das metas do banco é destinar 80 bilhões de reais a operações de crédito, financiamento e investimento com critérios ESG até 2030, por exemplo. E ainda conta com um projeto pioneiro que, desde o ano passado, compensa todo o CO2 dos carros que financia. Aumentar a diversidade de gênero e raça dos colaboradores também está entre os compromissos anunciados para os próximos anos. Para saber mais, siga o BV na página do LinkedIn, @BancoBV, ou acesse o site www.bv.com.br/sustentabilidade. Depois do recado do nosso patrocinador, números do mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão em alta de 2,33% aos 111.823 pontos. O dólar comercial caiu 1,79% e fechou o dia cotado a R$ 5,16. O euro é negociado a R$ 5,17, com desvalorização de 1,6%. E um desabamento dentro de uma empresa de container deixou 9 mortos e 31 feridos em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 64 trabalhadores estavam em uma reunião no auditório de um galpão da empresa Multitainer, onde havia um evento com políticos, quando a laje desabou. Entre os feridos estão o candidato a deputado estadual Jones Donizete, do Solidariedade, não confundir com Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, e a candidata a deputada federal Eli Santos, do Republicanos, irmã do prefeito cassado de Embu das Artes, Ney Santos. Em nota, a assessoria do candidato Jones informou que ele e Eli foram convidados para conhecer a empresa quando, ao se despedirem dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros. 4 integrantes da equipe também ficaram entre os escombros e foram resgatados e levados ao hospital. Pelo menos 3 dos 31 feridos estão em estado grave. Familiares das vítimas passaram horas por lá aguardando informação. Genide dos Anjos disse que o filho saiu com poucos ferimentos. Ele falou que acho que caiu o teto e desmoronou tudo, ainda ele pulou em cima de uma menina para salvar a menina. Conseguiu. Por isso que ele se machucou, graças a Deus, ele conseguiu. E a senhora disse que ele machucou o pé? Machucou. E ele veio aqui falar com a senhora para mostrar que estava tudo bem? É, graças a Deus. A Prefeitura de Itapecerica da Serra informou que o auditório não era improvisado, mas que a sede da empresa foi irregularmente alterada em relação a um projeto aprovado junto à CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e uma nova regularização estava em trâmite. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região acionou o Ministério Público do Trabalho para uma fiscalização no local. E o Ministério Público do Paraná abriu uma investigação sobre o desfile cívico em que crianças negras foram retratadas como pessoas escravizadas em Piraí do Sul. O evento foi realizado no último domingo em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Durante o desfile, crianças de uma escola municipal usaram correntes de papel nos pulsos e nos tornozelos para retratar a escravidão. Os vídeos chegaram a ser postados nas redes sociais da prefeitura, mas foram excluídos depois da repercussão negativa. Agora o Ministério Público vai pedir esclarecimentos ao município, mas informou que o processo é sigiloso por envolver crianças.
A Prefeitura de Piraí do Sul, no Paraná, alegou que o evento tinha o objetivo de resgatar valores como o civismo e que as escolas municipais têm autonomia para manifestações. E a apresentação de uma instituição contextualizou o período colonial brasileiro, abordando momentos históricos. A Prefeitura disse que, em momento algum, o ato ficou caracterizado como ofensa aos negros e nem desrespeito à dignidade humana. A gestão defendeu ainda que o desfile considerou o contexto e repudiou qualquer menção ao racismo ou outra forma de preconceito. Em um relatório técnico feito pela Polícia Civil, indica que pelo menos um arquivo de pornografia infantil encontrado no computador do ator José Dumont pode ter sido feito com a câmera do celular dele. O documento foi elaborado por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Os equipamentos foram apreendidos e passaram por perícia. José Dumont está preso preventivamente desde sexta-feira, no Rio de Janeiro. Na saúde, a Anvisa aprovou o primeiro teste para o diagnóstico da varíola dos macacos no Brasil. O produto é fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz. Em agosto, a Anvisa já tinha aprovado o uso emergencial desse kit e também de outro produto de diagnóstico fabricado pela Fiocruz. Ontem, a ANS, Agência Nacional de Saúde, aprovou a inclusão do teste na lista de procedimentos cobertos por planos de saúde em caráter extraordinário. E o Conselho Federal de Medicina publicou no Diário Oficial da União novas regras para a reprodução assistida. A possibilidade de que a gestação seja tentada no útero de uma pessoa de fora do círculo familiar da paciente é uma das novidades. Nesses casos, é preciso buscar uma autorização excepcional do Conselho Regional de Medicina. Mas a cessão temporária do útero não pode ter caráter lucrativo ou comercial. Isso quer dizer que a barriga de aluguel continua proibida. Fora esse caso excepcional, para ceder o útero, é preciso que a mulher tenha pelo menos um filho e seja parente consanguínea de até 4º grau de um dos parceiros. Outro ponto de destaque é o fim da limitação do número de embriões gerados em laboratório. Antes, o número não poderia ser maior que 8, agora é ilimitado. Os embriões excedentes, viáveis, devem permanecer congelados e preservados. Antes, a resolução anterior previa a possibilidade de descarte após 3 anos mediante autorização judicial. As técnicas não podem ser usadas para selecionar o sexo ou característica biológica da criança e, em caso de gravidez múltipla, é proibida a utilização de procedimentos para reduzir o número de fetos em gestação. E voltando à Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral Antônio Guterres fez um apelo pelo uso da diplomacia para resolver as crises que ameaçam o mundo. A invasão da Rússia à Ucrânia foi um dos temas centrais do discurso. Ele enfatizou como exemplo da capacidade de diplomacia o acordo para a exportação de grãos da Ucrânia, que foi mediado pela ONU e pela Turquia. Guterres afirmou que a Carta das Nações Unidas e os ideais que ela representa estão em perigo. O português listou as mudanças climáticas, a multiplicação de conflitos pelo planeta e a situação financeira dos países em desenvolvimento como alguns dos desafios urgentes que a comunidade internacional não tem conseguido solucionar. O presidente da França, Emmanuel Macron, usou seu discurso para fazer críticas à Rússia e à invasão da Ucrânia, dizendo repetidamente que o país de Vladimir Putin quer criar uma nova ordem mundial baseada em um novo imperialismo e criticando os governos que se mantêm neutros em relação ao conflito. Ele disse: temos que fazer uma escolha simples, basicamente, a da guerra ou da paz. Uma coisa é certa, há tropas russas dentro da Ucrânia e não há tropas ucranianas na Rússia. Esse é um fato. E o estreante Gabriel Boric, do Chile, concentrou boa parte do discurso na defesa do combate às desigualdades sociais e falou sobre o recente projeto de constituição rejeitado nas urnas. Ele disse que agora o país busca novas fórmulas para construir um lugar de encontro entre todos os chilenos e chilenas. Ele também falou em defesa do combate às mudanças climáticas, criticou a invasão russa da Ucrânia e disse que a guerra comercial travada entre Estados Unidos e China prejudicou economias mundiais, incluindo a chilena. E a Rússia anunciou que, em breve, as regiões separatistas da Ucrânia vão começar a votar referendos para anexação ao território russo. Separatistas instalados em Luhansk aprovaram uma lei sobre a realização da consulta. As regiões de Donetsk e Kherson passarão pelo processo entre os dias 23 e 27 de setembro. Segundo a agência de notícias estatal russa, o referendo também será realizado em Zaporíjia, onde está instalada a maior usina nuclear da Europa. E ao menos 3 pessoas morreram durante a onda de protestos provocada pela morte de uma jovem de 22 anos, presa na semana passada por uso indevido do véu islâmico no Irã. As mortes foram confirmadas pelo governador da província iraniana do Kurdistão.
As manifestações acontecem no país há pelo menos 4 dias. E mais um efeito da guerra agora no esporte. A UEFA confirmou que a Rússia está fora da Eurocopa de 2024, mas permitiu a participação de Belarus. A decisão vai contra o posicionamento da Alemanha, que é o país anfitrião do torneio. O governo de Berlim pediu que as duas nações fossem banidas da Eurocopa em razão da invasão militar da Ucrânia. E a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo será no Maracanã. Teve sorteio hoje, realizado pela Confederação Brasileira de Futebol. O primeiro jogo está marcado para 12 de outubro, na Neoquímica Arena, em São Paulo, e no dia 19 acontece a grande decisão no Estádio Carioca. A gente vai encerrar o panorama ouvindo a Anitta, porque ela foi indicada ao Grammy Latino de gravação do ano com essa música aí, Envolver. A canção aparece também na lista de concorrentes de melhor performance de reggaeton. Já a cantora Marília Mendonça recebeu uma indicação póstuma na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja pelo disco Patroas 35%, em parceria com Maiara e Maraíza. A premiação vai acontecer no dia 17 de novembro em Las Vegas. E antes de encerrar o panorama, uma errata do episódio de ontem. Ao informar sobre o sepultamento da Rainha Elizabeth II, eu chamei o marido dela, Philip, que morreu no ano passado, de William, que na verdade é o nome do filho dela. Agradeço ao ouvinte Hannah Eduvige, que percebeu e mandou a mensagem pelo Instagram. Ela também disse que é ouvinte assídua do Panorama, tá adorando minha temporada aqui na edição da noite, durante as férias da Juliana Prado, que aliás volta na segunda-feira. Um abraço também pro ouvinte Leonardo Pérez Aleixo, que ouviu o episódio de ontem, também mandou mensagem. Se você quiser também mandar seu recado, é só procurar por Leandro Gouveia nas redes sociais. No Instagram é @LeReisGouveia. E ao som de Anitta, a gente vai encerrando o Panorama CBN, que teve trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. Amanhã, Bianca Santos chega com o Panorama da Manhã, direto do Rio. Eu volto mais tarde no Panorama da Noite. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.